Olá, tudo bem? Que bom que você chegou. A paz do Senhor Jesus. Você está no momento salvação e vida. Vamos louvar a Deus. Em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Glória a Deus. Eu quero hoje ler com vocês no 13º livro da Bíblia Sagrada, livro das Crônicas, o primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 17, o versículo de número 2. 1 Crônicas 17, versículo de número 2, diz assim a palavra do Senhor. Então Natã disse a Davi: tudo quanto tens no teu coração, faça, porque Deus é contigo. Eu quero trazer um relato de um homem a qual eu gosto muito de falar, e é um homem muito falado, que é o rei Davi. O rei Davi é um homem, um dos personagens da Bíblia Sagrada que é muito comentado, muito falado. Muitas são as histórias sobre o rei Davi, sobre Davi, e hoje eu quero fazer um comentário aqui em 1 Crônicas, nesse capítulo de número 17. Davi aqui, ele tem três personagens aqui: Davi, o profeta Natã e Deus, o Todo-Poderoso. Davi aqui, ele sente um desejo de construir um lugar para Deus, uma casa para Deus. Mas como assim uma casa para Deus? Uma casa para a arca da aliança, a arca que representa o concerto de Deus para com o povo naquela época. Davi não achava justo ele morar numa casa boa, numa casa bonita, e a arca do Senhor está de qualquer forma, não tem um lugar de repouso, né? Eu quero só fazer uma parada aqui e voltar um pouquinho na história e dizer a você que Davi, diante de vários outros personagens, outras coisas que aconteceram com Davi, eu quero destacar três homens valentes. São os valentes de Davi, que na verdade são cerca de 37 homens, mas eu quero falar em especial de três homens, porque me chamaram a atenção, e eu já retorno aqui no desejo de Davi de estar fazendo uma morada para Deus, fazendo uma casa para a arca do Senhor, a arca da aliança, que representava o concerto de Deus, a unção de Deus, o poder de Deus. Davi estava com esse desejo no coração. Porém, eu quero relatar esses valentes, esses três homens valentes, um por nome Josebe Bessebete, o outro por Samar e o outro de Eleazar. Quero deixar ressaltado esses três nomes rapidamente, porque esses homens são muito curiosos da fidelidade que eles tinham para com o rei Davi, porque Davi ingressa numa jornada após o término do reinado de Saul.
E nem todo mundo confiava ainda no rei Davi, nem todo mundo estava disposto a defender. Porém, esses homens acreditavam no chamado de Deus na vida de Davi, né? E eu quero destacar que esses homens não eram qualquer tipo de homens. Esses homens não eram homens normais, né? Se você for ler a história, tá em 2 Samuel, ali você vai dar uma olhada no livro de 2 Samuel, que fala sobre os valentes de Davi. Crônicas também fala um pouquinho sobre os valentes de Davi, mas você vai ver que eles não eram homens normais. Um deles destruiu 800 homens, e assim eles foram homens que destruíram exércitos. Mas o que eu quero relatar é que Davi indaga. Eu acredito que Davi pensou alto e eles ouviram, né? Davi fala assim: quem me dera que agora me desse a oportunidade de tomar um pouco da água do poço que está em Belém, né? Eu acredito que Davi só pensou alto, e aqueles homens ouviram, né? E a Bíblia nos relata que eles desbravaram um exército, passaram no meio do exército dos filisteus. Por que isso? Porque a Bíblia nos diz que Davi estava no seu lugar forte, estava guardado, estava tranquilo, estava bem seguro. Porém, os exércitos dos filisteus tinham tomado Belém, e esse poço ao qual Davi queria tomar um pouco de água estava na porta da entrada de Belém, a Bíblia nos diz. E o que acontece com esses três homens? Eles ultrapassam o exército. A Bíblia diz que eles passam pelo meio do exército, vai lá, pega um pouco da água, bebe um pouco da água e traz a água para o rei Davi. Quando Davi vê aquela água na frente dele, que os homens trazem aquela água para ele, os valentes de Davi trazem aquela água, Davi olha aquela água, quebra, joga no chão aquele pote com a água e oferece aquela água a Deus. E ele diz assim: meu Senhor, como eu poderei beber desta água que poderia ser o sangue destes homens? Olha só o coração desse homem por nome Davi. Muitas pessoas pensam que Davi fez pouco caso, os homens foram lá, brigaram, lutaram. Um deles lutou com tanta veemência que a Bíblia diz que a espada ficou agarrada na sua mão, a espada ficou grudada na mão de um deles, né? O outro com uma lança feriu 300 homens de uma vez só. Então um outro sozinho defendeu uma seara inteira, destruiu um exército inteiro. Então não eram homens normais, homens tomados pelo poder de Deus, né? E o que eu quero trazer com isso? A reverência que Davi teve diante de Deus por causa da bravura daqueles homens. O rei Davi vai e honra aqueles homens, não bebendo da água, mas ofertando a Deus o sacrifício daqueles moços, o sacrifício daqueles homens. E eu não poderia deixar passar isso diante desse pedido agora, desse desejo agora, qual eu vou estar falando para você. Davi tem o desejo de fazer uma casa para o Senhor, uma casa onde guarde a arca de Deus, onde Deus venha morar, onde Deus venha morar. Porém, ele chama o profeta da época por nome Natã, e Natã diz, encoraja o rei, diz assim para ele: rei, Deus é contigo, Deus sempre foi contigo, eu sou prova viva, eu vejo todos os feitos que Deus tem operado através da tua vida, e não são poucos, rei. Então o que vier no teu coração, faça, porque Deus é contigo. O profeta encoraja o rei Davi. Porém, há uma vírgula diante disso daí, porque continuando a história, a Bíblia diz que o próprio Deus, naquela mesma noite, fala com o profeta Davi, com o profeta Natã, fala com o profeta Natã, para que o profeta Natã venha falar com o rei Davi. E o que Deus faz? Olha a surpresa, olha o que Deus fala a Natã: avisa o meu servo Davi
que não é para ele fazer. O que eu quero te dizer com isso? Deus, ele controla todas as coisas. Ele está no presente, no passado e no futuro. Ele é Deus soberano, onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E também tem uma coisa tremenda para te dizer. Deus, ele sabe o que é melhor para mim e sabe o que é melhor para você. Os nossos sonhos são um, os sonhos de Deus são outro. Os nossos desejos são um, mas os desejos de Deus são outros. E é isso que nós devemos entender. Qual é a vontade de Deus para mim e para a tua vida? Qual é o desejo de Deus para mim e para você? O que será que Deus ele tem reservado para mim e para você? Será que o que nós estamos fazendo é o que Deus quer para nós? Será? Olha, veja bem, muitas das vezes nós passamos por certas situações que não desejaríamos, que não queríamos. Deus nos coloca em certas situações que nós falamos, poxa Deus, por que eu estou passando por isso? Por que está acontecendo isso na minha vida? Por que está acontecendo aquilo na minha vida? Ei, deixa eu te contar só um negócio. Deus tem um mistério forte na tua vida, tem um mistério forte na minha vida, mas Deus ele tem que te atrair e me atrair para junto dele, para o desejo dele, para a vontade dele. Muitas das vezes nós não estamos no centro da vontade de Deus, e para que nós venhamos estar no centro da vontade de Deus, Deus formula uma maneira, Deus formula um jeito para que nós venhamos estar dentro e no centro da vontade dele, para que ele faça o melhor sobre as nossas vidas e para que o nome dele seja engrandecido. Então o que acontece? Deus olha e fala para Natan, Natan, vai até Davi e fala para ele que não é para fazer nada disso daí que ele está pensando. Aí você fala assim, poxa, mas Davi queria construir um lugar para a arca. Verdadeiramente, Davi tinha uma vontade, tinha um desejo, mas não era o plano de Deus. Por isso, eu quero te dar uma dica. Antes de qualquer decisão, antes de você fazer qualquer coisa, pergunte para Deus, fale com Deus, entregue a Deus. Deus, esse é o meu plano, esse é o meu desejo, eu estou fazendo a coisa certa, eu estou na direção correta, é dessa forma, é dessa maneira, é assim que o Senhor me quer. Porque se nós consultarmos a Deus em tudo que nós iremos fazer, Deus ele vai entregar para a gente o desejo dele. Nem sempre a vontade de Deus é a nossa vontade, mas uma coisa eu sei, que a vontade de Deus é melhor do que a minha e do que a tua vontade, e para isso nós temos que estar fazendo a vontade de Deus. Porém, Deus não vai deixar Davi sem resposta. Deus, ele tem esse mistério de falar com o profeta Natan, para que Natan entregue ao rei Davi o desejo do Senhor Deus Todo-Poderoso. Porém, Deus não vai deixar Davi enganado. Se nós vamos ler atentamente e diretamente dentro dessa palavra ao qual eu estou ministrando, no capítulo 17 do primeiro livro das Crônicas, vou ler aqui para você, ó, o versículo de número 11, diz assim, ó, e há de ser que quando forem cumpridos todos os teus dias, e quando tu fores dormir com os teus pais, eu suscitarei a tua semente, aquele que virá depois de você, e este sim edificará uma casa para mim. Olha só como Deus ele está no controle de tudo. Deus não permite que Davi faça a casa, mas Deus faz uma promessa para Davi, e essa promessa na vida de Davi, Davi não iria ver, porque Deus deixa bem claro para Davi, Davi, só será feito depois da tua morte. Olha só, Deus já estava falando a Davi, Davi, vai chegar um dia que você vai dormir com os teus pais, você vai morrer, porém eu vou te honrar através daquele que nascerá de ti, da tua semente nascerá um que reinará no teu lugar, e este sim vai fazer a minha casa conforme a minha ordenança. O que eu quero te trazer mais uma coisa, nem sempre tudo nós temos que fazer. Às vezes, e na maioria das vezes, outras pessoas farão no nosso lugar.
Talvez existem promessas na minha vida que eu não chegarei a ver, mas a minha semente, os meus filhos, os meus netos, bisnetos, tataraneto, conforme Deus quiser, conforme seja a vontade de Deus, alcançarão a promessa que foi feita para mim. Mas pastor, o que o senhor está querendo dizer? Ei, irmão, isso é simples de entender. Deus fez uma promessa a Abraão, que a semente dele seria como as estrelas que estão no céu, como a areia que está na praia, a areia do mar. Deixa eu te falar, Abraão não está vivo. Abraão viu essa promessa? Não viu. Abraão te conheceu? Não te conheceu. Abraão me conheceu? Não conheceu. Mas nós estamos aqui. Você entendeu? Existem promessas que se cumprirão depois de nós. E é isso que Deus estava falando para Davi. Também abro mais um parênteses aqui. Eu quero te contar uma história. Um dia, eu tinha por volta de 10 a 11 anos de idade, e eu saindo da escola onde eu estudava, eu vi meu pai passando de carro. E eu olhei, poxa, meu pai, e fui correndo atrás do carro, e gritando, pai, 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 e eu achei estranho que meu pai não parou o carro, continuou indo, eu corri por cerca de 3 a 4 quadras, gritando pai, 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 atrás do carro, e ele não parou. Verifiquei, quando estava correndo, que no carro dele tinha uma mulher do lado do passageiro e uma criança. Por que eu reparei essa criança? Porque essa criança olhou para trás, pelo vidro de trás. Há uns anos atrás, os carros não eram filmados, o vidro era transparente, era mais fácil de identificar as pessoas. Fui muito chateado para casa, muito aborrecido, não entendia por que meu pai não havia parado naquele dia, e tudo bem, minha mãe não estava em casa, minha mãe sempre trabalhou, minha mãe saía de casa por volta das 5 horas da manhã, eu ficava na frente, ela me levava até a frente da escola, na frente da escola onde eu estudei, tinha um ponto de ônibus, então ela ficava ali, pegava o ônibus, ia trabalhar em Santos, e eu ficava até às 7 horas da manhã, quando abria a escola para mim poder estudar. Ficava ali das 5h20 às 7 da manhã, sozinho, na chuva, sol, noite, dia, horário de verão, não horário de verão, e assim por diante. Eu ficava ali sozinho, né? E quando minha mãe chegou em casa naquele dia, à noite já, ela percebeu que eu estava diferente. E ela perguntou: o que aconteceu que você está tão triste? Você é sempre tão animado, tão alegre? Aconteceu alguma coisa? Você quer falar comigo alguma coisa? O que está acontecendo? E eu expliquei essa história para ela, que eu havia visto meu pai, chamei e ele fingiu que não me ouviu. Resumindo a história, naquele dia eu descobri que meu pai não era casado com a minha mãe, que meu pai tinha uma outra família. Imagina, uma criança de 10 para 11 anos de idade descobrindo. Bem certo é que eu achava muito estranho, porque o meu pai, ele não morava com a gente. E eu percebia que o meu pai não tinha um bom relacionamento comigo. Meu pai nunca foi um homem que me abraçou, que me beijou. Para você ter uma ideia, o meu pai nunca me deu feliz aniversário. Nem o nome do meu pai eu tinha no meu registro, no meu RG. Eu não tinha, né? Já estou te dizendo que não tinha, porque hoje eu tenho, se der tempo eu te explico. Mas eu não tinha. Para você que tem um registro, o nome do teu pai e da tua mãe, você não vai entender. Mas quantas foram as vergonhas que eu passei por não ter o nome do meu pai? Quantas vezes eu fui chamado de filho bastardo? Quantas vezes eu fui chamado de filho de mãe solteira? E é verdade, eu sou fruto de um adultério. A verdade é essa. Eu sou fruto de um adultério, mas para a glória de Deus, o Senhor tem misericórdia de todos nós. O que eu quero te dizer com isso? Minha mãe descobre que meu pai era casado no dia que o meu pai vai me registrar. Em 1978, quando as pessoas eram registradas,
tudo tinha que estar legalizado. E nessa época, a bigamia era crime. Então, se um homem casado fosse registrar uma criança que não fosse com a mulher dele, com a esposa dele, ele ia preso na hora. E o oficial do dia no cartório disse para ele: olha, o senhor não pode registrar essa criança, porque o senhor é casado com outra mulher. Imagina para minha mãe, descobriu naquele dia que meu pai era casado com outra mulher. Pois bem, o que eu quero te trazer com isso? A importância da família, a importância que existe na família. Resumi um pouco dessa história. Meu pai morreu tem 1 ano e 6 meses, vai fazer 1 ano e 6 meses desse registro agora desse vídeo. Meu pai me registrou, eu tinha 42 anos de idade. Nunca meu pai me disse que me ama, nunca meu pai me deu um abraço, nunca meu pai me deu um beijo no rosto. O meu pai sempre me chamou de Fábio, nunca de outra coisa a não ser Fábio. Oi, Fábio, tudo bem? Como vai, Fábio? Oi, Fábio, Fábio. Só isso. Nunca tive um pai presente. E é aí que eu quero te contar uma história. Você acha que eu tenho raiva dele? Já tive. Muita raiva. Depois eu descobri ainda muitas outras coisas. Se você puxar alguns vídeos meus atrás, eu conto, até contei na praça pública, numa pregação que eu fui convidado para pregar na rua, para as pessoas que moram nas ruas. Eu conto que teve um Natal que eu estava sem ter o que comer em casa, eu e minha mãe, e o meu pai com banquete com a família dele. Mas isso é uma outra história para uma outra ocasião. Quero te dizer uma coisa, eu perdoei ele. Porque ele morreu? Não, antes dele morrer eu já havia perdoado ele. Já havia, porque meu pai fez muitas coisas ruins para mim. Mas eu o perdoei, sabe por quê? Porque através da vida dele, Deus me deu a vida. E eu estou aqui hoje para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Mas, pastor, o que o senhor está querendo dizer com esse testemunho? Eu estou querendo te dizer que a tua família tem uma importância que você nem imagina. Porque amigo é muito bom. E eu quero que você tenha amigos. Eu também tenho amigos. E eu não quero que você renegue os seus amigos, ao contrário. Ajude seu amigo, tem amigo, a Bíblia diz, que na dificuldade ele vira um irmão. Existem pessoas sinceras, existem, mas eu quero te dizer que nas maiores dificuldades que você enfrentar na tua vida, só vai ficar 2 pessoas do teu lado. Deus, esse nunca vai te abandonar. O Senhor Jesus, Ele nunca vai te abandonar. E a segunda pessoa que vai ficar do teu lado é a tua família. É a tua família que não vai te abandonar. Por que que eu estou falando isso? Porque eu quero que você ajunte-se com a tua família. Se tiver que pedir perdão, peça perdão. Se tiver que abraçar, abrace. Se tiver que beijar, beije. Se tiver que dizer eu te amo, diga enquanto há tempo. Enquanto você pode. Lembra que eu falei que Deus falou que ia levantar uma semente de Davi? Que Deus ia fazer, ia trazer a semente de Davi, mas Davi não ia ver o reinado, porque o reinado desse moço só ia começar após a morte de Davi. Ei, deixa eu te dizer, depois que morreu, acabou. Você está entendendo? Ame a tua família hoje. Ame os teus filhos hoje, ame a tua esposa hoje, ame o teu marido hoje, ame a tua mãe hoje, ame o teu pai hoje, ame os teus queridos hoje, ame os teus irmãos hoje, peça perdão hoje. Sabe por quê? O amanhã pertence a Deus. E talvez, não adianta, talvez amanhã você não tenha a chance que você está tendo hoje. Talvez amanhã você não possa
falar tudo que você tem que falar. E a Bíblia diz que depois que morreu, segue-se o juízo. E o juízo é o juízo de Deus. É céu ou inferno e acabou. Não tem conversa, não tem para onde fugir. Ou é sim ou não. Ou vai com o Senhor Jesus ou vai para o inferno. Não tem jeito. É o juízo, é o julgamento final. Então aproveita essa chance, aproveita a chance que Deus está te dando. Faça como eu fiz, está perdoado. Não tem problema algum com meu pai. Ele faleceu, sim. Mas antes desse falecimento já estava perdoado. Ele sofreu uma cirurgia e eu que fui buscar ele no hospital, levei ele até a casa dele, conversamos sem problema algum. Tenho fotos com meu pai, tudo. Mesmo com aquele jeito truculento dele, parecia que ele já estava até se despedindo, porque até mudou. Já era uma outra pessoa nesses últimos dias dele nessa terra. E eu não guardei mágoa, não guarde mágoa do teu querido, não guarde mágoa, vá atrás, seja humilde, porque Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar, Deus vai fazer, Deus fez a promessa, olha Davi, você não vai construir a casa para mim, mas o teu filho Salomão, ele vai construir, e Deus cumpre a promessa. A Bíblia diz que o filho de Davi, a semente de Davi, Salomão, é aquele, o rei, constituído por Deus, que constrói a casa do Senhor, que faz o lugar da morada do Deus. A arca agora tem um lugar, porque Deus prometeu a Davi e cumpriu na vida de Salomão. Tem coisas que Deus vai prometer para mim, tem coisas que Deus vai prometer para você, mas vai cumprir na vida dos teus filhos, vai cumprir na vida dos teus netos. Mas uma coisa eu sei, Ele vai cumprir tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Deus, Ele vai cumprir tudo que Ele te prometeu. Se Ele prometeu, Ele vai fazer na tua vida. Você está entendendo? O interesse de Davi era um, mas o interesse de Deus era outro. O desejo de Davi era um, mas o desejo de Deus era outro, né? Eu gostaria que você desse um abraço nessa pessoa que você ama. Sabe por que significa abraço? É uma palavra que, se você separar, é abra-aço. Abraço, abraçar, abrir o aço. Então o que você vai fazer? Você vai abrir a tua fortaleza para abraçar alguém. Então você vai abrir o aço, abraçar alguém. Então não perca essa chance hoje de abraçar aquela pessoa que você ama, aquela pessoa que você gosta. Deus está te dando uma chance, está te dando uma oportunidade. Deus, Ele vai te abençoar. Tua família é uma bênção, vocês são bênção. Não deixe o inimigo destruir a tua família. Se tiver que abraçar, abraça, beijar, abraça, são teus. Não deixa, porque no final só sobra Deus e a família. A tua família é uma bênção, não deixa se perder. Você entendeu? Davi tinha um desejo no coração. O desejo do coração de Davi foi concluído na vida do seu filho Salomão. Então eu deixo essa palavra para você. Guarde essa palavra na tábua do teu coração. Nem sempre o nosso desejo, nossa vontade, os nossos sonhos são os mesmos do que Deus. E porém, diante disso, eu tenho uma coisa a te dizer. O de Deus é melhor para mim e para você. Não perca a chance de ser abençoado. Deus tem uma grande vitória para te entregar. Deus tem uma grande bênção para fazer na tua vida. Tu és um escolhido. Deus, Ele se propôs a te abençoar através do Filho dele, que se entregou na cruz por mim e por você. Então eu te abençoo, eu abençoo o teu lar, eu abençoo a tua família, e que você viva uma vida de propósito e com vitória diante do Senhor, e em nome de Jesus. Deus te abençoe, até o próximo vídeo. Um abraço.